Muito bem, então você que está vendo esse vídeo agora, é importante a gente temporalizar, né? Ele está sendo feito no dia 3 de março de 2022. Ele é o primeiro vídeo nesses moldes, então dá para dizer que ele é um vídeo piloto, digamos assim, nesse sentido. Tá? A ideia é o quê? A ideia é a gente pegar os estudos que eu venho participando e trazer uma síntese desse estudo tanto para reforçar, para fortalecer o que foi estudado, né? Isso no meu aprendizado, quanto para repassar para outras pessoas que queiram ter uma noção, às vezes mais rápida do que foi estudado ou não viram o, o estudo feito, e daí podem tirar uma ideia, pelo menos, daquilo que foi trazido. Então, o estudo de hoje que teve, então hoje é uma quinta-feira, e a gente tem estudado na quinta-feira o estudo do Evangelho, né? E a gente trouxe a passagem de Mateus ali, quando ele intitula em perseguições. Então é o item 10:17, 10:18, 10:19, 10:20, tá? São as passagens que foram trazidas. Eu vou ler a passagem, as passagens, né, que eu comentei agora, e depois trazer um comentário básico do que foi, do que eu particularmente entendi e, e da forma, claro que atualmente a minha capacidade consegue resumir e transmitir do que foi estudado. Claro que o estudo foi muito mais vasto e trouxe muito mais simbolismo, é muito mais completo do que está aqui. Beleza? Então vamos lá. Então, como eu disse, perseguições. E ele traz para nós ali, então, o 10:17. Acautelai-vos dos homens, pois vos entregarão aos sinédrios e vos açoitarão nas suas sinagogas. E sereis conduzidos a governantes e reis por minha causa, em testemunho para eles e para os gentios. Quando vos entregarem, não vos inquieteis, por saber como ou o que falareis, pois vos será dado naquela hora o que havereis de falar. Pois não sois vós os que falam, mas o Espírito do vosso Pai falando em vós. E aí ele comenta uma parte que a gente ainda não entrou, né? Que aí haverá o que? Então o irmão entregará à morte irmão e pai, entregará filho, filhos se levantarão contra genitores e os matarão. E sereis odiados por todos por causa do meu nome. Mas quem perseverar até ao fim será salvo. Então é basicamente isso que foi trazido hoje, tá? E aí eu acredito que a gente pode começar primeiro pela visão trazida no estudo especificamente, na visão que inclui a parte mais externa também. Então, ele traz lá, né? Primeiro o símbolo da palavra acautelai-vos, tá? O acautelai-vos nesse sentido tenha precaução, né? Tenha cuidado, né? Em relação aos homens, é isso que ele quer dizer. Então tome cuidado dos homens, pois eles vos entregarão aos sinédrios e vos açoitarão nas suas sinagogas. Esse primeira passagem do 10:17 já foi trazido bastante no estudo passado. Então, o estudo em si começou no 10:18, tá? Para deixar bem claro. Mas hoje a gente trouxe lá, começamos pelo símbolo da sinagoga, tá? Em que ele traz que a sinagoga era o local onde onde se reuniam as pessoas com objetivo em comum. Então era uma assembleia afim, pessoas diferentes, mas com um objetivo comum,
né? Todos se reuniam ali para meditar as leis de Deus. E todos eles tinham a possibilidade de interpretar aquilo que estava escrito, né, na lei, na época, né, no Velho Testamento ali, né, que na época não era chamado dessa forma. E na sinagoga também era o local onde socorriam os necessitados. Então as pessoas que tinham alguma dificuldade traziam também ali os seus problemas, dificuldades financeiras. Então é um local de comunhão mesmo, tá? Um local de comunhão onde era feito isso. E detalhe também ali o seguinte, né? Então, pelo 10:17, né, voltando ao estudo anterior, você já foi julgado, certo? Já foi condenado e já foi punido. Né? Porque se você já foi açoitado, é sinal que já teve um julgamento, já teve uma condenação, né? E já teve também uma punição a respeito daquilo. Beleza? E levou, e você vai ser, isso que ele fala aqui, você vai ser levado para esse espaço aonde em tese são pessoas do mais comum objetivo, de uma proximidade grande, digamos assim, uma proximidade profunda, né? Então ele mostra o símbolo aqui, que é interessante a gente ver, que é o símbolo de desconexão, né? Em que aqueles mais próximos vão te julgar, vão te punir e vão, né, te prender e te levar, inclusive, que é o próximo, que é a sequência. Então eles vão te julgar, vão te condenar e vão te punir. Os mais próximos a ti, né? Inclusive pessoas em que você tinha uma consideração gigante, né? Seres em que você tinha essa consideração profunda. E aí ele continua, né? Sereis conduzidos a governantes e reis por minha causa. Aqui a gente parou bastante no simbolismo de governante e rei. Tá? Ele coloca, né? Tem até uma palavra que eu escrevi aqui, que não existe pleonasmo nos textos sagrados. Então ele não ia fazer apenas uma repetição de duas palavras que teriam o mesmo símbolo. Né? Então, qual que é o motivo dele fazer essa diferença? Inicialmente a gente pode enxergar essa diferenciação como uma hierarquização. Ele vai mostrando que começa lá nos homens, né? Começa nos homens, levando primeiro aos sinédrios, depois às sinagogas, depois aos governantes e reis. Então vai, digamos assim, ampliando a figura de poder que está te julgando, digamos assim, que está te observando. Eu acho que esse é o primeiro ponto que ele coloca. Ele vai indo cada vez mais no âmago, né? Cada vez mais no cerne daquele que tem o poder de fazer alguma coisa, né? O poder em si. Então, veja que a outra coisa que ele traz é que na época os governantes e reis eram aqueles que tinham o poder de levar à morte, tá? A pessoa, enquanto nos outros locais não tinham. Então, veja que os homens que ele coloca aqui, eles vão levar você para ser eliminado, né? Eles realmente não querem a tua presença ali, eles querem que você seja eliminado. Por isso que ele leva você aos governantes e reis. E continuando então, governante e rei ali. Então, o governante, primeiro ele coloca como abaixo do rei, né? Porque o rei ele dá até a origem da palavra, que é a causa do poder. Eu não anotei aqui qual foi a palavra em grego que traz isso, mas a origem etimológica dela é causa do poder. Então, o que sustenta a nossa visão de ampliar, de ir mais fundo, né, nessa questão do poder. E aí gera um paradoxo, que a gente também trouxe no estudo, né? Tá. Tem um paradoxo também, que ele fala lá que é em testemunho para eles e para os gentios. Então, para quem a gente considera aqui como adversário nesse momento,
vai enxergar como uma coisa ruim esse processo. Você vai ser levado, né, para julgamento, para punição, para açoite, talvez para a morte, né? Então enxerga como uma coisa negativa. Mas aquele que entende que isso é um testemunho e que faz parte do processo, enxerga como uma coisa positiva. Então esse é o paradoxo que também deve ser enxergado e é interessante. O que mais que ele traz lá? Então aqui, outra questão de governantes e reis que foi trazida com uma coisa, como um significado interessante, é que o governante ele pode simbolizar aqui a influência que nós temos das pessoas encarnadas, tá? Das pessoas encarnadas. Seria do mal, digamos assim, seria, né, do mal relacionado aos encarnados. E os reis que estariam acima dos governantes, que seriam aqueles que dirigem os governantes, digamos assim, eles seriam o mal desencarnado, né? Como se o mundo espiritual, né, que é uma coisa que traz também no livro dos Espíritos, ele governasse, né? Ele influenciasse de maneira tamanha o mundo do encarnado, o mundo concreto, né? Então seriam esses dois, né? A gente seria testemunha, a gente, né? A pessoa que fala ali, né? Conforme é dito na passagem, seguindo esse processo, você será testemunha tanto dos homens, certo? Como dessas pessoas mais próximas, como desse mal, digamos assim, encarnado, como do mal desencarnado, como do mal espiritual. Esse movimento traz que testemunhará, né, e será positivo para todos, certo? Basicamente é isso, que você vai ser levado pouco a pouco, né, no movimento de, de estar em comunhão com Cristo, né, você vai ser levado para pouco a pouco até o cerne do mal, certo? Não para enxergar eles como adversários, mas para testemunhar e operar no momento deles a transformação deles também, entende? Então vai ser um processo paulatino. Eu acho que a passagem inteira, lógico, sem todo o simbolismo, sem se aprofundar, visto dessa forma. E quando você for entregue, né, que ele continua lá, quando você for entregue, não fique ansioso, não fique angustiado, né? Deixe, porque aquilo que você for falar será te dado, tá? Porque você não vai falar por você, né? As tuas ações e a forma de você agir, se você estiver atento e, como eu falei, em comunhão real com Cristo, ela vai vir de Deus, né? Vai vir de uma figura maior, certo? Então não precisa ter qualquer receio nesse sentido. E a gente deve perseverar, né? Que é o que ele termina no final lá. Perseverar a cada movimento, a cada figura que nos for trazida, né? E isso acontece no dia a dia. Cada momento que a gente terá que testemunhar, certo? Cada momento que a gente vai ter que testemunhar coisas que podemos considerar como más, vão ser trazidas para nós. E a cada momento a gente tem que colocar esse testemunho se a gente estiver atento, né? E em comunhão com o verdadeiro bem que a gente já consegue alcançar. Né? Então aquele que perseverar até o fim será salvo. Né? Aquele que se manter
nessa comunhão será salvo. Então, é basicamente isso que ele traz, visto de um aspecto externo, tá? E em um aspecto interno, eu acho que a gente pode trazer no seguinte sentido também. E aí a gente pode colocar um parênteses, que ela não vem de só do estudo, né? É uma parte só do estudo que a gente teve, né? Eu quero dizer, mas é de uma parte que eu tenho me inclinado, né? Que é da parte psicológica da questão. Então, e lógico, né? Todo o Evangelho a gente tem visto que tem diversas faces, né? De entendimento. Então, de maneira alguma, tanto a primeira parte que eu trouxe agora como a que eu vou trazer nesse momento também, é para fechar o raciocínio. Há diversas outras formas de interpretação, muito melhores do que essa que a gente está trazendo aqui, com toda certeza. Muitas delas melhores, né? E que vão. O importante é a forma que isso vai te atingir, é a forma que isso vai te proporcionar uma melhora como pessoa, né? Perante aqueles com quem você convive. Então, assim, outra forma de enxergar é numa parte bem psicológica, bem olhando para o interno, tá? Então, se a gente partir do pressuposto em que todos nós temos Deus em nós, tá? Que até tem, né, que tem aquela frase, né? Vós sois deuses, né? Então nós temos esse potencial dentro da gente, que a gente aos pouquinhos tem ampliado, né? E então, partindo desse pressuposto que nós temos esse Deus dentro de nós, ou seja, quanto mais a gente comunga com essa parte de Deus dentro de nós, que naturalmente o caminho, né? O caminho, o exemplo, inclusive foi Cristo, né? Foi toda a sua exemplificação. Quando a gente está em comunhão com ela, nós temos que tomar cuidado com os homens, ou seja, tomar cuidado com o aspecto ainda material que muito nos influencia, né? Isso dentro da gente. Então, nós temos dentro de nós várias personalidades, vários aspectos, digamos assim, que ainda nos influenciam. E toda vez que a gente estiver em comunhão com esse bem maior, temos que tomar cuidado com esses aspectos ligados ainda à materialidade, ligados à superficialidade, ligados ao egoísmo, né? Porque toda vez que ele enxergar essa parte em comunhão, essas partes vão querer se manter, isso é natural, né? Em que essas partes que até então estavam, digamos, sendo não superiores, mas que permaneceram ali, digamos, com mais influência, queiram manter a situação dessa forma, mantendo-se influentes. E o que vai acontecer? Elas vão levar a gente para, como a gente falou agora há pouco, para o julgamento. Então a gente vai ficar se julgando o tempo todo. Vai levar a gente para o que mais que eu tinha colocado aqui? Julgamento, para condenação, a gente vai ser condenado também pela gente mesmo. A gente vai ficar se condenando. E vamos nos autopunir. Vamos colocar na gente uma figura de vítima, né? Numa figura de culpa, certo? Então tome cuidado com esses aspectos materiais, porque eles vão gerar mecanismos que vão deixar a gente preso nesse looping de culpa, de vitimismo, certo? E aí ele continua: e sereis conduzidos a governantes e reis por minha causa. Então aqui a gente pode trazer até, como governantes e reis, pode enxergar ele como se fosse o ego. O que é o ego? O ego é a figura psicológica que coordena o que entra no consciente, o que entra naquilo que a gente toma consciência, no que a gente tem noção do que está acontecendo, certo? É como se fosse uma lanterna. Aquilo que ele ilumina torna-se consciente. Então, ele que vai diferenciar o que vai entrar e o que não vai entrar. Então, imagine vindo um movimento mais interno de uma comunhão com Deus e aquele ego ainda super influenciado por essas figuras ainda mais inferiores, digamos assim, ou
não gosto de usar inferior, eu gosto de usar mais como ignorantes ainda, né? Que são mecanismos ali complexos de culpa, complexos receios, traumas que você vai trazer, más inclinações, o próprio egoísmo em si, que é quando o ego está super inflado. Tá? Não que o ego seja uma coisa ruim, porque ele também te dá personalidade, o ego. O ego ele se forma a cada encarnação, né? O que vai te dar noção de quem você é, né? A noção de identidade. Mas quando ele se infla demais, né? Isso pela psicologia espírita, tudo isso que estou falando pega em parte um pouco do que eu tenho estudado da psicologia espírita. Tá? Então, ele, principalmente da autora Joana de Ângeles. Então, quando esse ego enxerga vindo um outro movimento, é natural que ele, sendo influenciado por essas questões que eu comentei agora, ele se feche, ele não queira ver e gere esses mecanismos de defesa que a gente comentou aqui, que é o julgamento, né? a autopunição e tudo mais. Mas o que a gente tem que fazer? Qual que é o movimento? Né? É levar aquilo para o ego e mostrar para ele, né, que ele pode se ampliar ainda mais. Ele pode crescer com aquilo. Não deve enxergar aquilo como um adversário, e sim como um complemento de si mesmo. Tem que fazer uma conexão com esse eu mais profundo. Esse é o movimento, certo? Derrubando esses mecanismos que a gente contou, que nada mais é que a falta do amor que está vindo de dentro de você, que é esse Deus interior, esse self que a gente chama, que está tentando se conectar. E o caminho que a gente tem que tomar é justamente isso, que quando vos entregarem, então, quando chegar essa comunhão, você for entregue a esse mecanismo de defesa, essas dificuldades, deixe que esse eu interno fale, né? Se reduza para que esse eu interno prevaleça. Porque quando você fizer isso, persistindo, perseverando nesse movimento, que não vai ser fácil, porque a gente tem diversas inclinações ainda a serem resolvidas, digamos assim. Você no final, você será salvo. E aí não vai ser mais você que fala, né? Como diz Paulo. Não sou mais eu quem vive, mas Cristo que vive em mim. É o movimento do Cristo. Quando ele entra em comunhão completa com o Pai. Por mais que estejamos longe dessa configuração, nós temos ciência que um dia nós chegaremos lá. E para finalizar esse vídeo, eu vou ler uma passagem que a gente leu no estudo mesmo agora há pouco, que eu acho que exemplifica bem e eu achei muito lindo. Tá? Então, ele traz no livro Vinha de Luz, de Emmanuel, trazendo uma reflexão da carta de Paulo, né, para os filipenses. Então, ele traz o 3.13 e 3.14. Prossigo para o alvo. Então, ele traz lá. Quando Paulo escreveu aos filipenses, já possuía vasta experiência de apostolado. Doutor da lei em Jerusalém, abandonara as vaidades de raça e de família, rendendo-se ao Mestre em santificadora humildade. Após dominar pela força física, pela cultura intelectual e pela inteligência nobre, voltou-se para o tear obscuro, conquistando o próprio sustento com o suor diário. Ingressando nos espinhosos testemunhos para servir ao próximo por amor a Jesus, recebeu a ironia e o desamparo de familiares, a desconfiança e o insulto de velhos amigos, os açoites da maldade e as pedradas da incompreensão. E veja que esse movimento acontece externamente e para ele mesmo. Né? Acontece nos dois lados, um complementa o outro. O convertido de Damasco, no entanto, jamais desanimou, prosseguindo invariavelmente para o alvo, que ainda e sempre é a união divina do discípulo com o Mestre. Quantos aprendizes estarão atualmente dispostos ao grande exemplo? Espalham-se em vão os convites ao sublime banquete. Debalde envia Jesus mensageiros aos estudantes novos, revelando a excelência da vida superior.
A maioria deles, contudo, abrange operários fugitivos, plenamente distraídos da realização. Perdem de vista a obra por fazer, desinteressam-se das lições necessárias e esquecem as finalidades da permanência na terra. Comumente, nos primeiros obstáculos mais fortes da marcha, nas corrigendas iniciais do serviço, põem-se em lágrimas de desespero, acabrunhados e tristes. Declaram-se incompreensivelmente desalentados, vencidos, sem esperança. A explicação é simples, todavia. Perderam o rumo para o Cristo, seduzidos por espetáculos fugazes, nas numerosas estações da jornada espiritual, e por esquecerem o alvo sublime, chega de modo inevitável o instante em que, cessados os motivos da transitória fascinação, se sentem angustiados, como viajores sedentos nos áridos desertos da vida humana. Emmanuel. Então, para a gente fechar, eu já falei que a gente ia fechar antes, mas para fechar, enxerguemos o mundo que está à nossa volta, o quanto está inserido nesse exemplo, de nós e das pessoas à nossa volta, das pessoas do mundo, quanto elas e nós mesmos estamos distraídos, e distantes da união divina, que ele comenta aqui. É isso, minha gente. Então, muita paz e muita luz, como comenta o Arthur Valadares nas palestras dele, e até a próxima.